Existe uma coisa já comprovada na ciência econômica, eu vou explicar para vocês por que é que os Estados Unidos estão preocupadíssimos com o que está acontecendo agora, tá? Tá muito preocupado. Por que o Trump está fazendo isso que ele está fazendo? Então vamos entender, nós já entendemos na última aula por que ele está fazendo isso contra o Brasil, já entendemos. Agora vamos entender por que é que isso está sendo feito para tudo quanto é lado, com todos os países. Por que o Trump está fazendo isso com esses países, inclusive, que foram parceiros dos Estados Unidos aí a vida toda, né? Então é o seguinte, existe um cara, esse caboclo aqui, ó, olha lá, olha como é que vai ficar maneira a explicação assim, ó. Esse cara aqui, ó, é o Neil Hove, H-O-W-E. O Neil, ele escreveu um livro chamado A Quarta Virada. Esse livro aqui, ó, A Quarta Virada. E esse livro, ele fala sobre o movimento da história e da economia como um ciclo cultural, um ciclo natural. A economia, naturalmente, ela segue um padrão, tá? Natural de sobe e desce. O tempo todo isso está acontecendo. Ele pegou lá dezenas de décadas e ficou analisando, ele viu que a economia, ela tem uma fase normal de crescimento, depois ela tem o superaquecimento, depois começa a cair, aí você tem uma recessão, depressão, a recuperação, aí na fase da contração desceu, tá aqui mais ou menos desenhado, tá? Então, ele chamou isso aqui, ele usou um termo muito interessante, ele falou o seguinte, é como se fossem as estações do ano. A economia funciona assim, como se fossem as estações do ano, você tem a primavera, verão, outono e inverno. Aí quando você compara e mostra aqui, ó, os dois ciclos, tá vendo? Então você tem, ó, a primavera começa a esquentar, né? Aí você vem o verão, quando a coisa fica quente. Depois começa uma contração, que a temperatura começa a cair, você vai entrando no outono, tá vendo? Você vai entrando no outono, aí a queda da temperatura é constante, aí você chega no período da recessão, e aquilo já com a indicação que depois da recessão, depois do outono, vem sempre o inverno. Vem sempre o inverno. Então chega lá embaixo, ó, nas últimas estações do ano, na última estação começa a vir ali o inverno. E isso aqui não é chute não, porque essa teoria dele é antiga e ele já conseguiu comprovar que ela era verdadeira. Então cada estação representa uma fase socioeconômica. A primavera é o renascimento, o verão é o auge produtivo, o outono é o início do esgotamento e o inverno, né, é o reinício forçado. É preciso ter o inverno para ter a renovação, tá? Então as coisas precisam morrer, quebrar, as coisas precisam passar por esse momento de limpeza. A natureza vê o inverno como um tipo de limpeza, tá? Então, aqui que os mais fortes sobrevivem. Beleza. Então, ele cita nesse livro dele, nessa teoria que já foi testada, que cada estação representa uma face socioeconômica. A primavera, renascimento, o verão é o auge produtivo, o outono é o início do esgotamento e o inverno é a crise financeira, tá? E isso acontece de uma maneira, deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó, quis tentar fazer para vocês aqui, ó, uma montagem da Neo Azulay, né? Ó, é cíclico, tá vendo? Aí vira o outro ano, começa tudo de novo, tá vendo? Isso é cíclico. Só que quando você pega as estatísticas aí de 2 séculos, você vê que a coisa funciona mesmo. A coisa funciona mesmo. Acontece. Nesse ritmo, exatamente como a gente está vendo aqui, tá? Essa é a teoria do livro lá, A Quarta Virada, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Quando aconteceu... vou trazer um pouco a história aqui pro século XX, né? Desculpa, pessoal, não dá para eu ver o chat quando eu estou explicando, não. Eu só fico olhando para a tela, porque quando a live cai, por algum problema, ele mostra um botãozinho ali. É o máximo que eu consigo fazer enquanto eu estou explicando, tá? Então, quando os Estados Unidos, ali, ó, a primavera americana aconteceu ali por volta dos anos 40. Por que aconteceu nos anos 40 ali? Porque nos anos 40 nós tivemos um negócio chamado Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu. Isso aqui é o mapa mundi. Como é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? O pau começou a roncar aqui na Europa, né? O pau começou a roncar na Europa. A Europa começou a se autoconsumir, a se destruir. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, eles começaram a usar a capacidade industrial americana para ajudar a Europa. Então, ó, eu trouxe até uns feijãozinhos aqui para mostrar, ó, o acréscimo da capacidade industrial americana. Elas começaram a crescer muito do ponto de vista industrial para prover equipamentos, armamentos. Você tem uma ideia, nós já contamos aqui na live, os Estados Unidos enviaram para a Rússia, só de caminhões foram 10 mil caminhões. 10 mil. Pega minha live sobre Land Lease, tá? Então, conforme a Segunda Guerra foi passando, meus queridos, o parque industrial americano virou aqui, ó, feijãozinho é como se fosse potência comercial aqui, ó. Vai pegar um pouco do Canadá ali, mas não tem problema não. Daqui é Estados Unidos. O mundo estava destruído. Tá? Isso aqui não serve pra nada. Esse país não serve pra porra nenhuma nesse período, não serve pra nada. Só mandou lá os pracinhas lá, foram heróicos, mas do ponto de vista econômico do governo, mandou insumos, tá? Porcaria. Graças à República aí, parabéns à República, a sua vergonha. Então, o que aconteceu aqui? No fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos surgem como uma potência industrial absoluta, por quê? A Europa estava destruída.
A Ásia também entrou na guerra. O Japão estava destruído, a China estava destruída, a Malásia aqui toda, Filipinas, todo mundo destruída. A Austrália entrou na guerra também, Nova Zelândia participou da guerra também, a Rússia. Cara, tá todo mundo destruído. Aqui quem destruiu o Brasil foi a República, né? A guerra não chegou aqui já estava naturalmente caído no chão, babando. O Brasil já tá arrasado. E qual foi o único parque industrial íntegro do mundo, funcionando azeitado? O americano. Olha lá. O mundo destruído e aqui capacidade industrial sobrando. Então, quando termina a Segunda Guerra e os Estados Unidos surge como uma potência industrial absoluta, não é porque ele era um malvadão, não. O resto estava destruído por causa da guerra. E aqui a coisa avançou a tal ponto que eles tiveram que virar fornecedores do mundo inteiro. Sendo fornecedor do mundo inteiro, o parque industrial aqui estava sobrando, né? Só os Estados Unidos tinham um parque industrial íntegro. Então eles produziam para eles, tá? E imagina o seguinte, a Segunda Guerra acabou. E ele continuou tendo que ser o fornecedor. Já contei essa história aqui, lembrem, a Coca-Cola dominou o mundo porque na Segunda Guerra a Coca-Cola fazia parte do kit do soldado americano, em qualquer lugar do planeta. Foi construída uma logística, porque o exército americano, como qualquer exército sabe, a barriga, a comida, é que faz os exércitos se movimentarem. A logística ajuda, mas o cara precisa comer. E se comer bem, ele é um cara mais motivado para lutar. Então fizeram cadeias logísticas globais aqui para entregar comida para os exércitos americanos. Quando a Segunda Guerra terminou, a Coca-Cola aproveitou essa cadeia logística e passou tudo para privado, né? E a Coca-Cola aproveitou e continuou, depois da guerra, fornecendo aquele refrigerante para o mundo inteiro. Daí que surgiu o tamanho da Coca-Cola, tá? Então, os Estados Unidos estavam produzindo para si, produzindo para a Europa, e produzindo para o Japão, produzindo para a China, produzindo para a Austrália, produzindo para a Inglaterra, e até para o Brasil mandava coisa, tá? E foi nesse período que surge aquela geração chamada Baby Boomers, que acontece sempre depois de cada guerra. A guerra passa, cara, as famílias têm uma porrada de filhos, tá? Porque o pessoal vê que depois das guerras aquilo que importa são as famílias, né? Os filhos, o resto tudo se perde. Cara, então o mais importante, o pessoal vai no mais importante, as famílias ficam super numerosas, aí saem os Baby Boomers ali, tá? E é o renascimento. Depois que a gente mostrou aí o que aconteceu, a guerra foi o inverno, né? Total depressão na Europa, contração, recessão, depressão. Aí o pós-guerra, essa curvinha começa a subir de novo. Começa a subir, ainda mais com a inflação de nascimento, né, de crianças, de bebês, para as famílias. Aí o que acontece? Com o renascimento após esse inverno da guerra, o fenômeno que acontece aqui é crédito fácil, consumo crescente. Cara, todo mundo do planeta estava se reconstruindo. Ou seja, o consumo foi lá no teto. E o otimismo era ultra generalizado aqui, ó. Todo mundo queria investir, todo mundo queria crescer, todo mundo queria família, seu negócio, comércio. Você tem o quê? A parte 3 começa o início do verão, desse período, que vai de 1960 até 1980, onde você tem um crescimento máximo de todo mundo. Todo mundo com o pé no acelerador no planeta, tá? E esse excesso começa a bater na porta. Por quê? Com o tempo, os Estados Unidos começou a exportar essa capacidade produtiva dele. Isso aos poucos foi acontecendo e ele foi passando a exportar com as cadeias produtivas globais, começou a exportar essa capacidade produtiva dele, né, para outros países, tá? Tá mandando aí para todo mundo. Principalmente aqui na China, né? Você começou a exportar isso para o mundo inteiro. Beleza. Aí começou a exportar. Tudo é capacidade produtiva americana, tá vendo? Tudo é Estados Unidos exportando a capacidade produtiva dele. Então, com o tempo, esse excesso começou a bater a porta. Porque chega uma hora que dá uma arrefecida. Você conquistou a sua casa, você fez a sua reforma, você comprou sua casinha do campo, os filhos foram para a faculdade, estão estudando. E é natural dar aquela relaxada, né? Aquele excesso industrial que os Estados Unidos teve até que espalhar pelo mundo, chega uma hora que você não tem mais tanta demanda. Então esse excesso foi batendo a porta, né? A capacidade produtiva já estava saturada, tá? O pleno emprego acontecendo, salários em alta, a inflação crescendo, tremenda oferta de dinheiro, tá? E o auge aconteceu. Mas também, lembra, toda vez que você alcança, olha a teoria do ciclo funcionando, toda vez que você alcança o auge da parada, ele naturalmente depois vai ter aí a sua contração, recessão e depressão como forma de ajuste. A natureza, a economia imitando a natureza, porque a economia é muito natural, tá? Então, você tinha pleno emprego, salário em alta, inflação crescente, e lá no auge, no início dessa tensão, o verão aqueceu demais. Aí começa o seguinte, quando estava lá no topo, lá no verão, com o movimento sindical crescendo no mundo inteiro, tal, começou nos Estados Unidos as brigas salariais nos sindicatos, as pressões sobre o sistema monetário, e tudo isso levou a uma crise inflacionária lá na década de 70, então 30 anos depois da guerra, 25 anos depois da guerra, 30 anos mais ou menos, com esse contexto, sempre é tudo muito complexo, surge a crise inflacionária lá dos anos 70, lá nos Estados Unidos. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar, exatamente, tá vendo o pico ali, ó? Isso aqui é anos 70, anos 80, olha só. Os dois picos inflacionários, inflação porque é muita moeda corrente, né? E com redução do consumo, você não tem jeito, a inflação chega, tá? A inflação chega. Porque a inflação, ela funciona, olha que esse exemplo aqui muito legal, a inflação funciona como se fosse uma gangorra, tá? Quando a taxa de juros tá baixa, a inflação sobe.
quando a inflação cai, né? Aqui, ó, a taxa de juros sobe. Você fica como se fosse uma gangorra, uma coisa amarrada à outra. Juro vezes inflação. O melhor exemplo que você vai ter é esse da gangorra, tá? Então, o que aconteceu nessa situação? A inflação subindo, crescendo, os juros caem. Aí, para você corrigir o problema da inflação, você tem que subir os juros. É o que está acontecendo no Brasil hoje, tá? Então, no auge, tá? Essa tensão toda, o verão aqueceu demais, as brigas salariais, e isso levou a essa crise inflacionária ali dos anos 70. Com o aperto monetário de um tal do Volcker, o Volcker, era o Paul Adolf Volcker, foi um economista americano, presidente do Federal Reserve lá americano, tá? Durante o governo do Jimmy Carter e do Ronald Reagan, né? Então, como a gente mostrou ali na gangorra, os juros sobem, a inflação cai. Começa nos Estados Unidos a era da desinflação. Porque para manter o crescimento, os Estados Unidos tinham que exportar a sua capacidade produtiva, tá? Exportar os seus empregos para economias que conseguiam produzir aquilo de maneira mais barata. Então, como tudo com o verão da economia acontecendo, você começa a ter uma série de problemas econômicos, como a gente está mostrando aqui, a opção que foi encontrada é que os Estados Unidos passou a fazer a exportação da capacidade produtiva dele. Ele começou a jogar para o Japão, ele começou a jogar para a China, ele começou a jogar aqui para os tigres, quase que eu falei trig, né? Para os tigres asiáticos, ele começou a exportar para o resto do mundo a capacidade produtiva dele para os mercados que conseguiam produzir de uma maneira mais barata, que como já estava estabelecido toda essa teia logística global, então você tinha que inevitavelmente vir procurar esses ambientes para que pudesse ainda voltar para cá com mercadorias competitivas. Lembrando que a mercadoria produzida aqui, ela era desenvolvida aqui, produzida aqui, para depois espalhar pelo mundo, para vender. Então você faz o desenho do iPhone aqui, produz o iPhone aqui, para depois vender ele aqui, vender aqui, vender aqui, vender aqui, vender aqui, vender no mundo inteiro. Então design aqui, produção industrial. Os Estados Unidos exportou a sua indústria. Exportou. Totalmente. Então Japão e China passaram a fabricar. Surge a economia do serviço. A economia do serviço surge aqui. A capacidade dele produtiva foi embora. A economia do serviço surge, tá? E é nessa época que começam a surgir, nós vivemos essa época, as indústrias de software. Vai surgindo as indústrias de consultoria, né? Aí a coisa explode aí no mundo inteiro, que é a economia de serviços, e o crédito naturalmente explode aqui também, tá? A inovação tecnológica avança, mas o custo disso tudo foi a perda da soberania produtiva americana, porque isso tudo foi exportado, tá? O ambiente mudou, valia mais a pena para o empresário fazer a produção onde a mão de obra era mais barata e trazer isso de volta. Ok. Continuava o ciclo de inovação tecnológica, tá? Mas o custo disso aqui foi a exportação dessa capacidade produtiva americana para o mundo, tá? Aí, no meio do caminho, vem agora o quê? Nós estamos chegando numa fase que, lembra, a economia aqui não é perfeita, tá? A gente está falando sobre o ponto de vista americano. A economia aqui não é perfeita. Teve muita cagada sendo feita economicamente, um monte de governo democrata, principalmente, governo republicano também fazendo cagada no ponto de vista econômico, tá? Mas a maior parte dos democratas, o Federal Reserve fazendo besteira, que é o Banco Central americano fazendo besteira. Então você vai acumulando aqui, ó, nós tivemos aquela crise do subprime, várias coisas, várias besteiras foram acontecendo aqui na economia de serviços, né? Mas aí no meio do caminho, a gente adiantando um pouco, surge o Trump. Aí qual é a estratégia do Trump? E por que o Trump surge com essa estratégia? No meio do caminho, disso tudo que eu estou explicando, aconteceu uma coisa chamada pandemia. Quando aconteceu a pandemia, os Estados Unidos percebeu que a parte de serviço desabou e o planeta precisava da capacidade industrial. Porque todo mundo parando de trabalhar, lockdown, você precisava de papel higiênico, você precisava de comida, você precisava de tudo que era produzido pela parte industrial. Você precisava muito mais de indústria do que de serviço. Nesse momento, os americanos no supermercado querendo comprar papel higiênico e não tinha, porque todo papel higiênico americano era fabricado na China, todas as máscaras eram fabricadas na China, todos os equipamentos médicos, insumos médicos, era tudo fabricado na China. O americano percebeu, mais esperto, que olha assim, ó, fizemos merda. Porque nós exportamos a nossa capacidade industrial e agora, diante de uma emergência como foi a pandemia, os Estados Unidos não tinha indústria para fazer respiradores. Tinha que importar da China. Tinha que importar gás, esparadrapo, álcool gel, papel higiênico, fralda, insumos básicos médicos, tudo da China. O Trump e a equipe dele, os conservadores, a turma toda lá republicana, falou, ó, fizemos uma merda tremenda, como país. Os Estados Unidos errou. Aí vem o Trump. E ele fala, bom, a gente tem que resolver isso aí. Aí, ó, não é qualquer um que resolve isso, você tem que ser meio cachorro louco. Tem que ser cachorro louco, você vai brigar com todo esse deep state que tá ganhando muito dinheiro. Lembra? Quando você faz a análise dizendo que os Estados Unidos errou, e com esse erro ele ficou vulnerável, o deep state americano tá cagando e andando pra isso. O empresário aqui das big tech, tá todo mundo ganhando seu dinheiro. Nunca ganhou tanto dinheiro. Nunca as empresas americanas ficaram tão ricas. O problema é que os empresários estavam ricos e o povo estava ficando cada vez mais pobre. Porque o emprego estava aqui. O emprego tá aqui. A área de serviço não consegue absorver tudo. O emprego tá ali, sem falar da vulnerabilidade. Então você precisava de um cachorro louco para fazer isso, porque você vai lutar com os caras mais ricos do planeta. Você vai lutar com todas as economias do mundo.
Porque você precisa trazer a sua produção industrial de volta. Você precisa proteger a sua economia real. A economia real precisa ser protegida. Então você tem que levantar essas barreiras contra essa dependência externa. Você tem que preparar o país pelo que virá. Então, esse cenário todo aqui, inclusive no mundo, você não tem jeito. A situação é irremediável. O único problema, o que está acontecendo de diferente agora, é que nós estamos aqui na contração, e essa queda aqui, que é o período que a gente está vivendo agora, ela não vai ser só nos Estados Unidos. Isso, todos os indicadores estão mostrando que isso aqui vai ser mundial. Essa queda será mundial porque o mundo está conectado. A economia mundial está conectada, as cadeias logísticas estão conectadas. Então a galera, antecedendo a visão sobre tudo isso aqui, o que eles fizeram? Olha, a gente não vai prometer verão. A gente não está prometendo verão. A gente está longe do verão, estamos muito longe do verão. O que eles estão falando é o seguinte, olha, a imprensa, os democratas, querem nesse momento que você está caindo aqui, eles querem prometer o verão. A esquerda é assim, é mentirosa. E eles estão falando, ó, o Trump fala, nós não estamos prometendo o verão. Nós estamos prometendo a construção de uma defesa porque o inverno está chegando. É absolutamente diferente a postura, tá? Então ele está prometendo abrigo, ele está prometendo um bunker nacional baseado na soberania econômica, baseado na sua própria geração de energia, do seu própria geração de petróleo e o retorno da mão de obra para o americano. Lembra do ciclo, inverno está chegando, tá? Então quando você olha essa questão dos imigrantes que está acontecendo lá, dos grupos criminosos, dos ilegais, essa corrida para mandar embora quem está ilegal lá e ocupando mão de obra, inclusive de serviço que nem o americano quer fazer, que é um baita de um problema para eles resolverem lá, isso também está nesse contexto. Então, enquanto o mundo sente esse frio, o Trump está trabalhando para quê? Ele quer trazer a capacidade industrial de volta. Cada novo setor, cada nova empresa que se movimenta de volta para os Estados Unidos ou para o México hoje já é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, então você está trazendo de volta os empregos para os Estados Unidos. E você, ao mesmo tempo que você traz os empregos, que você está trazendo aqui, está movimentando para trazer as coisas da China ou da Europa, ou qualquer outra empresa que queira produzir lá, o que o Trump está fazendo? Ele está trazendo os empregos para casa, porque a crise está chegando. Emprego real. A indústria é emprego da economia real. Uma indústria sustenta uma cidade inteira de empregos. Então, quando você tem a movimentação de Detroit lá se acabou, Chicago se acabou nesse movimento, a galera dos empresários encheram o rabo de dinheiro fazendo produção fora dos Estados Unidos. Mas isso não se converteu em riqueza, não se converteu em emprego, tá? O país é rico, mas há cada vez mais desempregados. Então, isso é um retorno da capacidade industrial americana, que também é necessária para os momentos de crise. O inverno está chegando. Com o inverno chegando, está escalando o problema da guerra lá com a Rússia, com a Ucrânia, está escalando o problema lá de Taiwan com a China, está escalando o problema aqui no Oriente Médio, lá do Irã, vai ter operação de guerra de novo no Irã já, vocês vão ver. Então o que o Trump está fazendo? Um movimento de fortalecimento de mão de obra, a indústria nacional, trazendo de volta, tá? Esse movimento é chamado de nacional capitalismo. Você não tem um movimento que surgiu aqui, o nacional socialismo que surge na Europa, com fascismo, com nazismo e com comunismo, e agora é o nacional capitalismo, que é o seguinte, ó, é capitalismo, é isso mesmo, mas eu não vou deixar de proteger o meu país e o meu povo, só porque o liberalzão aqui de sapatênis tá ganhando mais dinheiro no outro lugar, não, isso aqui são as relações, não sei o que, não, isso aqui não interessa mais aos Estados Unidos, não interessa, tá? Então, enquanto o mundo está sentindo o fim do verão, né, e o outono, com o inverno na mira, na reta, tá? Enquanto o mundo está sentindo esse frio, como é que o Brasil está agindo? O Brasil age, cara, como se ele estivesse na primavera, que ainda virá o verão, aquela eterna promessa da esquerda. O verão vai chegar. Então, confia no Estado, confia no crédito barato, vai confiando nesses slogans vazios aí do PT. O PT despreza a indústria, ignora a tecnologia, empurra com a barriga a própria crise estrutural que ele está criando. O país, o Brasil, claro, como é que o Lula vai ler? O Lula não lê Cebolinha. O Brasil, cara, parece que não leu o Neil Hove. O Brasil parece que não leu, cara. Tá fora do ciclo, tá sem bússola, sem abrigo. Tá? O inverno, ele não é opcional. O inverno vai chegar. Ele exige sacrifício. O inverno tá chegando aí. Não tem jeito. Ele exige sacrifício. Tem que ter reconstrução, tem que ter redesenho. O inverno tá vindo aí. Você tem que ter estratégia. Os Estados Unidos estão tentando se proteger, ainda que atrasado. Eles estão atrasados nesse movimento. O Brasil nem começou a compreender o problema. E quando chegar a nevasca, né, não vai ter tempo de improviso. Você não vai resolver com discurso, você não vai resolver com decreto, você não vai resolver com nada disso, porque o problema é estrutural, atinge o país inteiro, todas as áreas, todos os segmentos, é serviço, é indústria, comércio, tudo é atingido ao mesmo tempo. Mas que crise é essa que a gente está falando? Que porra de crise é essa? Essa crise que está chegando, esse inverno, não é uma crise única, tá? Mas é uma convergência de várias rupturas simultâneas, porque lembra, tudo isso que a gente viu aqui, o planeta, todo mundo, está conectado. Todo mundo é atingido
pelos mesmos fenômenos, seja a pandemia, seja um vírus que surge no computador, seja qualquer movimento, está todo mundo hoje embarcado, né, na tal da globalização, isso é natural. Né? Então, esse inverno que está chegando não é uma crise que vai acontecer nos Estados Unidos, ela é global. Tá? É a convergência de várias rupturas simultâneas. É da ordem econômica, é uma ruptura tecnológica, é uma ruptura demográfica, já falamos aqui, é uma ruptura monetária, é uma ruptura social. Tá? Então o superendividamento global de todos os governos, todos os países estão profundamente endividados. Todos os países estão muito endividados. Então, esse superendividamento global de todos os governos, as empresas estão endividadas, as famílias estão endividadas. As famílias vivem hoje com níveis de recorde de dívida. Desde 2008 o mundo tem sustentado um crescimento artificial via crédito fácil. Daí com as reservas fracionadas, os bancos gerando dinheiro da prega rainha, sai dinheiro do nada, né? Com as reservas fracionadas. Então, a atividade via crédito fácil, a atividade econômica com crescimento via crédito fácil, ele é artificial. É crédito fácil e juros baixos. E agora, com os juros subindo e o crédito travando, cara, a fatura chega. O crédito trava no momento que está todo mundo endividado. A crise virá porque o sistema não aguenta mais ficar girando com dívida sobre dívida. Por exemplo, a dívida pública americana já ultrapassa 130% do PIB. O Brasil já gasta quase 50% do orçamento do ano com juros de rolagem de dívida. Então a terceirização da produção industrial para países com mão de obra barata, como nós vimos aqui, gerou ganhos por muitas décadas. Muitos ganhos por muitas décadas, tá? Então, hoje, esse cenário expôs economias do mundo inteiro a uma dependência externa. Porque esse modelo é um modelo que deixa todos os países fragilizados. Praticamente todos estão dependendo de alguma coisa que está longe da sua soberania. Você depende da China, depende de Taiwan, depende do Vietnã, que depende do Brasil para comida, que depende daqui, que depende dali. A dependência é global. Ou seja, uma crise em meia dúzia de países pega o mundo inteiro. Então essa terceirização da produção industrial para países com mão de obra mais barata gerou ganhos por décadas. Mas hoje não tem jeito. Ele expõe essa dependência. Então o colapso dessas cadeias logísticas, como aconteceu na pandemia, mostrou que soberania produtiva importa. Aqui que está o ponto que o Trump está trabalhando. Soberania da sua produção é mais importante do que você produzir em um outro país mais baratinho e você perder essa soberania. Nesse ambiente mundial de incerteza, é melhor você ter a sua produção e você ser capaz de fazer tudo do que você exportar isso para um outro país que, na maioria das vezes, é também o seu inimigo. Não é um cara muito simpático para você. Então essa é uma crise silenciosa que desestrutura o mercado de trabalho do planeta. Tá? Bancos centrais distorceram todos esses ciclos naturais que a gente mostrou aqui. Isso aqui foi tudo distorcido pelos bancos centrais. Que eles ficam tentando adiar. Só que quando você vai adiando a contração e a recessão, porque ela naturalmente acontece por causa da inflação, por causa desse período de verão aqui, você começa a causar, cada vez que você vai adiando mais, essa curva vai ficando cada vez mais para baixo. Isso aqui vai se desenhando um projeto que vai uma projeção que vai cada vez mais para baixo. Então, na hora da queda vai ser um buraco. Você vai lá embaixo no precipício. Tá? Então os bancos centrais distorceram esses ciclos naturais, mantiveram juros baixos artificialmente, imprimiram trilhões e trilhões de dólares em moeda, papel, fiduciária. Isso gerou bolha em todos os países do mundo. Imóveis tá caro, ação tá cara, cripto tá caro, dívidas tão caras, carro tá caro. Tudo virou bolha por conta do crédito fácil e a coisa artificial. A coisa vai tudo ficando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. É uma inflação planetária. Então essa crise que está chegando, ela vai ser como o estouro de uma bolha global, combinando escassez real de liquidez com isso tudo. Então, com a manipulação dos juros e o custo do capital, né, isso tornou esse cenário que a gente vive hoje um cenário irreal. As empresas são zumbis, tá sobrevivendo com crédito infinito. Você vai ver lá no balanço da empresa, ela precisa de um banco colado à empresa para todo mês refinanciar o caixa da própria empresa. Ela tem que estar acoplada no banco, a empresa não tem mais saúde para ficar tocando a coisa sozinho. Você vai aí um médio empresário, ele tá o tempo inteiro refinanciando dívida, e ali, ó, pega mais empréstimo aqui, mas aí ele refinancia de novo e tá vivendo assim, tá? Então, como o dinheiro que ele pega emprestado, o banco cria do nada, o banco vai criando dinheiro do nada, assim, ó. O dinheiro vai surgindo, assim, do nada, sem sacanagem, é reserva fracionada. Vai surgindo dinheiro do nada, assim, dinheiro do nada. Não é um dinheiro da economia, é um dinheiro que o banco vai e manda imprimir mais dinheiro lá, manda imprimir dinheiro, mais dinheiro, um dinheiro falso, dinheiro do banco imobiliário. É o que tá acontecendo. Então, você faz manipulação de juros, né? O custo do capital é irreal. As empresas zumbis vão sobrevivendo com crédito infinito e agora com juros altos começa a quebrar. Isso leva à falência em cadeia e uma forte recessão. Esse modelo de você financiar todo esse esquema no planeta, imprimindo dinheiro do banco imobiliário. É papel, moeda simples, impressa. Isso tem um preço, tá? Então, a classe média hoje já está exaurida.
mesmo com juro alto, ela continua tomando crédito para manter um padrão de consumo que não reflete mais a realidade produtiva. O sistema quebra quando o consumidor para de consumir. O que está acontecendo no Brasil hoje? Olha você que está me assistindo aqui. Nós paramos de consumir. Você não está trocando carro, você não está comprando casa, apartamento, você não está reformando, você não consegue fazer mais as compras direito no supermercado, você está abandonando o teu plano de saúde, você não sai mais, você não vai mais para restaurante, você não vai no cinema, você não sai, você faz de tudo para evitar gastar dinheiro porque está tudo muito caro, está tudo caríssimo. Então, essa bolha que tornou tudo caro, ela estoura quando o sistema quebra. Quando o sistema quebra, quando o consumidor para de consumir, mesmo com o crédito disponível, que o crédito é falso. É caro você pagar por ele. Então, com a inflação corroendo os salários, o governo sem solução real, cresce o ceticismo em relação a esse sistema, levando a um êxodo de todos os ativos reais, como o ouro, imóveis, criptos. Isso leva, né, um êxodo desses ativos reais para uma construção de uma desordem institucional. A crise pode tomar contornos políticos e sociais profundos. Tem país que não vai passar bem por isso. Então a instabilidade do Oriente, como a gente está vendo hoje, aqui ó, a instabilidade aqui do Oriente Médio, tá? A guerra da Ucrânia para cá, como Taiwan ameaçada, isso tudo está construindo um cenário de um realinhamento global, mostrando que a instabilidade ela é crescente em todas as áreas. E a crise também pode vir não só pela via militar, mas pela via diplomática. Então a crise que se aproxima não vai ser apenas uma crise econômica, vai ser uma crise sistêmica. É uma espécie de ajuste de conta global que por décadas se acumulou aí, se desequilibrando. O inverno chegou e só quem se preparar agora com soberania, com produção interna, com reservas, com população educada, sabe, com um Estado que não perturba a sociedade civil, preparando a sociedade para essa crise que virá, com o Estado reduzindo o seu tamanho, reduzindo as suas despesas, é que você vai conseguir resistir ao que está chegando aí, tá? A crise, a gente tem falado aqui, ó, chega a inteligência artificial, vai dar uma crise a nível de empregos globais, já tem. Microsoft semana passada botou 9 mil para rua, tem um monte de gente sendo demitida no planeta inteiro por conta de inteligência artificial. Então, a crise é global, a crise é social, é econômica, a crise é financeira, a crise é política, a crise é militar, a crise é de empregos, a crise é de fecundidade. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aqui, nessa porra desse lugar aqui chamado Brasil, tá tendo um cara aqui chamado Haddad que não faz a menor ideia do que a gente acabou de falar aqui. O PT não faz a menor ideia do que a gente tá falando aqui. A imprensa nem arranha em nada disso que tá acontecendo aqui. E eles falam que isso tudo tá acontecendo por causa da porra do Bolsonaro. Cara, tem que ter, sabe, o saco tem que ser de bronze pra tu aguentar comentar política aqui no Brasil, cara. O saco tem que ser de bronze. Puta merda. Porque o negócio é seríssimo. O país aí tá destruindo aí o seu futuro, né? E a gente tá... Sabe qual é a analogia que eu fiz ontem pensando nisso? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Analogia é essa aqui, ó. Sabe o que são essas três casinhas aqui? Aquelas casinhas dos três porquinhos. Casinha feita de palha, casinha feita de madeira e casinha feita de concreto. Aí sabe onde é que o Brasil tá nisso aqui? Lugar nenhum. O Brasil é morador de rua nessa história. Não tem nem casinha. O Trump tá trabalhando para fazer a casinha dele de concreto, enquanto o PT tá aqui, ó, perturbando a sociedade, perturbando todo mundo, perseguindo as pessoas, falando em confisco de terra, confisco de dinheiro, aí ó, de redesenhar a República Brasileira para dar mais poder ao PT, tirando o poder dos estados, desindustrializando o Brasil, entregando a nossa economia para a China, tá aí, ó, entregando a nossa economia para a China, entregando a nossa indústria automotiva que está indo embora para a China, nossa capacidade industrial sendo reduzida. E, cara, fica cada vez mais claro, nós não temos um governo, a gente tem um bando de criminosos, cara, que estão destruindo o futuro do Brasil, absolutamente destruindo, porque é um pouco de inépcia, né? Além da inépcia você tem a arrogância, e além da arrogância você tem essa prepotência dessa turma de querer criar as soluções da cabeça deles, soluções aí que a gente não sabe nem para que serve, quem foi que demandou, enquanto os problemas reais estão passando. Estão destruindo o emprego, destruindo a renda, destruindo a propriedade, destruindo a legislação, destruindo o judiciário. Eles acabaram, não tem mais casa. O Brasil não é mais uma casinha. Sabe os três porquinhos? A gente nem chegou nessa história ainda. Nossa casinha de palha foi destruída pelo PT, tá? Então, gente, espero que tenha sido claro para vocês aqui. É um tema um pouco mais complexo, né? Tem que rodar o mundo inteiro para você entender o que o Trump está fazendo. Por que ele está fazendo isso? Se você ficar na análise personalística, que o cara é malvadão, que o cara é um maluco, sem entender esse contexto, aí realmente vai parecer que o cara é maluco. Mas aí, quando você compreende esse ciclo econômico, que está lá na escola austríaca, lá na formação do Milei, fala profundamente dos ciclos econômicos, fala profundamente disso, tá? Então, o Milei sabe o que está acontecendo. O Milei está preparando a Argentina. A gente aqui tá na merda.